Olá, vamos conversar hoje sobre constelação familiar. O que é constelação familiar? Como funciona? Qual é a visão da constelação sobre as finanças? O que a constelação familiar tem a dizer sobre a nossa vida financeira, sobre o dinheiro, sobre a prosperidade? Como funciona a constelação familiar? A constelação familiar, na verdade, ela é uma ferramenta terapêutica embasada na visão sistêmica, é uma visão, uma filosofia. Ela é considerada, sim, uma terapia, ela já foi incorporada pelo SUS, uma prática integrativa do SUS, e está sendo usada também no sistema judiciário. Então, é uma terapia que muitas pessoas em muitas áreas e muitos profissionais de áreas diferentes estão reconhecendo a sua importância. Por quê? Porque a constelação familiar, ela trabalha, a base dela é a visão de toda a família, de todo um sistema familiar, onde existem vínculos e feridas. Uma vez que essas feridas, lá atrás, nos nossos antepassados, onde essas feridas foram feitas, essas feridas não foram olhadas, não foram tratadas, essas feridas, esses comportamentos destrutivos, eles se repetirão na geração futura, em você mesmo, ou em um neto, ou em um sobrinho. Por quê? Justamente por ser um sistema antigo, todo um sistema familiar. E é uma maneira, é um mecanismo que esse sistema encontrou de solucionar essas dores. Para que essas dores parem de continuar sendo transferidas para a nossa descendência, alguém precisa olhar para essas feridas. Então, é por isso que elas reaparecem como um sintoma, para que o sintoma seja olhado, aquilo que incomoda seja olhado, e esse incômodo pode ser justamente uma família que vive de empréstimos. Geração após geração, as pessoas da família vivem fazendo dívidas. Então, elas até ganham, até chega dinheiro na vida delas, mas o dinheiro vai. A constelação explica que é um comportamento que vem se repetindo. Padrões iguais se repetem geração após geração. É porque, vamos ver, o indivíduo, numa sessão, por exemplo, de psicoterapia, ele é visto, somente ele é visto. Então, a gente chega no consultório, o profissional olha só para você como um indivíduo. Aí é óbvio que esse profissional vai prestar atenção no que você está dizendo e, a partir disso, ele vai levar você a pensar sobre o que você está falando e vai ter as informações a partir de você, das suas queixas. Na constelação familiar, nós levamos todo o sistema familiar em conta, ou seja, você é olhado também. Só que você é olhado, seu pai, sua mãe. A gente entende que cada pessoa, ela pertence a um sistema. Ela tem uma ancestralidade. Aqui está você. Então, a visão sistêmica é uma visão do todo para a parte. Imagine uma constelação, né? Um conjunto, um agrupamento de estrelas. Cada estrela, para brilhar, ela precisa estar no lugar certo. Todo o universo obedece a uma organização. Nas empresas públicas ou privadas existe a hierarquia. Nas Forças Armadas existe a hierarquia. Por que seria diferente com as famílias? Então, a grande descoberta da constelação, dessa visão sistêmica, é justamente essa. As famílias também precisam entender que obedecem a algumas leis, chamadas leis do amor. Então, na constelação familiar, o indivíduo ele é visto aqui, o cliente chega para nós e nós entendemos que ele é metade o pai dele e metade a mãe.
que por sua vez são metade os pais deles, que por sua vez são metade os pais dele, e assim sucessivamente. Então, nós pertencemos a um grande sistema familiar, grande e antigo. Quando a gente nasce, a nossa história já está sendo contada há séculos. E isso explica muitos distúrbios, muitas disfuncionalidades no nosso comportamento, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Então, existem as 3 leis da visão sistêmica que embasam essa terapia, que é a lei do pertencimento, que diz que todos têm o direito de pertencer. Um bebezinho que não nasceu, ou um natimorto, ou um parente que as pessoas não tocam no assunto, essa pessoa se torna um excluído. A exclusão fere a primeira lei da visão sistêmica, que é a lei do pertencimento, que diz que todos têm o direito de pertencer. Então, digamos que uma mãe perde um bebê, o bebê não nasce. Ou então, no caso de inseminação artificial, onde vários embriões não nascem, são bebês. São bebês, são filhos, então eles se tornam excluídos. Porque ninguém nunca mais toca no assunto, porque é dolorido. Então, esse bebê que não nasceu se torna um excluído. Isso traz disfunções, sim, e pode afetar nossa vida financeira, nossa vida profissional, nossa vida amorosa. Digamos, ou um tio-avô que foi expulso da família, antigamente tinha isso, porque bebia, porque era alcoólatra, ninguém quer ter contato, porque só traz vergonha para a família. Ou antigamente que a mulher tinha que casar, então digamos que uma tia-avó no passado foi muito humilhada porque não casou, isso gerou uma ferida na alma dela. Pode acontecer uma sobrinha neta se conectar com ela nos dias atuais e não conseguir casar. O importante é que você entenda que a nossa vida vem de longe. E mais do que uma simples terapia, porque a constelação familiar ela é considerada uma terapia breve. Por que breve? Justamente por isso. Porque acontecimentos trágicos que geraram dores, eles são vistos aqui na constelação. Em uma única constelação, a gente pode ter uma explicação do que é que está por trás da dor que a gente veio trazer. Então, é muito rápido, é rápido. E uma vez que você vê, é impossível desver. E eu considero a constelação mais do que uma terapia. A visão sistêmica, na verdade, ela deve ser vista como uma filosofia de vida. Por quê? Porque na hora da constelação a gente percebe aonde é que a gente está errando. A gente percebe qual das 3 leis a gente está quebrando, ou todas as 3 leis. E se a gente não entende o que está por trás dessa maneira de viver, o que foi que me trouxe a essa dor, eu posso continuar repetindo. Eu mesma posso ter um comportamento que me prejudique. Então, o ideal não é somente eu constelar. O ideal é eu entender por que é que eu estava quebrando aquela lei que me trouxe esse bloqueio na vida financeira. Então, mais do que uma terapia profunda, que age no profundo do nosso inconsciente, muito mais do que isso, a constelação familiar é um estilo de vida, é um olhar, uma maneira de olhar para as pessoas, olhar para a vida, entender que eu sou um ser relacional. E como relacional, eu preciso saber como eu devo me relacionar com mamãe, com papai, com meus filhos, com o dinheiro, com colegas de trabalho. Quantas pessoas se queixam dos colegas de trabalho? Você sabia que a maneira que a gente se relaciona com a nossa mãe no inconsciente é a maneira que vamos encontrar colegas de trabalho?
Interessante, não é? Então, como eu falei de localização das estrelas, em um sistema familiar, cada pessoa tem o seu local correto de estar, de viver. Então, o filho, por causa da lei da hierarquia, que diz que quem nasceu antes é maior e quem nasce depois é pequeno. Então, diante dos meus pais, eu sou pequena. Meus pais são grandes, porque eles vieram antes. É uma linha de chegada na vida, uma linha do tempo, uma sequência onde quem veio antes precisa ser honrado. Então, diante de papai e mamãe, eu sou pequena. Sempre serei. Eu posso ter 120 anos, eu serei pequeno e eles serão grandes. Eu, diante do meu filho, eu sou grande porque eu vim antes dele. Então, quando essa lei é quebrada, acontecem as disfunções. Então, por exemplo, está aqui o filho ou a filha, papai e mamãe. Deixa eu afastar aqui para facilitar. Então, papai e mamãe ficam aqui. Eles são grandes, eles vieram antes. O filho veio depois, ele é pequeno. E aí começam os problemas quando a criança, porque as feridas elas são percebidas quando a gente é criança. Então, quando a criança percebe que há um problema aqui, ou aqui com a mamãe, ou aqui com o papai, ou entre eles, essa criança sai do lugar dela de filho e vem para cá. E acha que pode resolver um problema que só diz respeito a papai e a mamãe, porque eles são adultos. O problema é deles, não é meu. Quando eu interfiro aqui, eu saio do meu lugar de pequena. E esse lugar aqui é muito pesado para mim, porque na verdade eu sou pequena. É como se você desse uma mala pesada para uma criança carregar. E isso explica muitos conflitos na nossa vida, conflitos de relacionamento, conflitos de finanças, quando a criança ela não segue para a vida, ela toma partido e fica aqui do lado da mãe ou fica aqui do lado do pai. Claro que isso tudo acontece inconscientemente e as leis são quebradas. Quando a gente tem um bebezinho, esse bebezinho morre e nunca mais ninguém toca no assunto, ninguém mais toca no nome. A criancinha, aquele bebezinho, se torna um excluído. E isso afeta, sim, as finanças, porque está quebrando a lei do pertencimento. E todos têm o direito de pertencer. O vínculo está sendo quebrado e esse vínculo precisa ser reparado. Então, são 3 as leis. Pertencimento, onde todos têm o direito de pertencer, ninguém fica de fora. A hierarquia, que diz que quem veio antes, nossos antepassados, são grandes e nós somos pequenos. E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, onde é preciso haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Então, digamos, sua vida financeira, você é um profissional e você está cobrando muito abaixo do preço do mercado. O equilíbrio está sendo quebrado. Mas eu sinto tanta pena dele, ele não pode pagar, ele sofre tanto. Bom, vender é uma maneira da gente ajudar, é um equilíbrio. Você está trazendo a sua ajuda, seu produto, seu serviço, e a pessoa precisa desse serviço. Só que aí tem que ter um equilíbrio. Só você dá o seu produto gratuitamente ou com um preço muito baixo, a pessoa recebe, mas aí cadê o equilíbrio? A balança fica assim, ó, descompensada. Então, como é que a constelação funciona? Como é que ela enxerga? Como é que ela trabalha a questão da escassez? Bom, como eu expliquei, todos nós viemos de um grande sistema familiar. Então, são fatos e dores e feridas e humilhações e crenças limitantes que nós trazemos no nosso DNA, na nossa memória afetiva familiar. Então, se a gente vem de uma família de pessoas que não se relacionaram bem com dinheiro, de pessoas que viviam cheias de dívidas, de pessoas que achavam que não podia prosperar, não podiam prosperar. Esse modelo vai estar aqui na sua mente, inconscientemente. Por mais que você estude, por mais que você tenha diplomas,
você só chega até determinado patamar. Quando você chega na sua frente uma oportunidade de você crescer, inconscientemente aparece uma doença, aparece um filho pedindo dinheiro emprestado, ou seja, situações aparecem para impedir você de crescer, porque sistemicamente você não tem a permissão de passar daquela linha, e você se sente na obrigação de honrar a sua família. E se você crescer mais do que eles, vai vir um sentimento de culpa, que é o conceito da lealdade invisível. Uma lealdade invisível, um amor cego. Por quê? Porque nós viramos adultos, mas quem está no comando do nosso inconsciente é a criança que habita em nós. A criança que recebeu todas as informações da família. Então, uma família de pessoas que se relaciona mal com o dinheiro, ela inconscientemente ela vai se sabotar, sim. Ela vai atrair cônjuges com a vida financeira complicada, ou seja, tudo que confirme o comportamento da família de onde ela veio. O nome disso é amor cego, lealdade invisível. Aí você pergunta, poxa, e aí como é que resolve? Resolve assim, a constelação familiar, ela mostra justamente a origem do problema. O que é que está por trás da queixa que a pessoa traz? O que é que está por trás da queixa? Então, por que nós agimos como agimos? Por que a gente se sabota? E nós nos sabotamos de várias maneiras. E sempre existe um discurso muito bonito por trás da sabotagem. Ah, eu peguei uma chikungunya, por isso que eu não pude ir na entrevista do emprego onde eu ia ganhar melhor. Afinal de contas, o modelo que essa pessoa traz é um modelo familiar, que não é o único modelo que ela tem. Então, ela não cresce, ela não prospera, por mais que ela estude e se esforce, ela até por um tempo ela ganha, mas depois acontece algo que a vida, de repente, do nada, a vida desanda. Só que nós entendemos que não existe do nada, não existe coincidência. Tudo tem um nexo causal, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. Não existe coincidência, não existe do nada. Do nada eu me separei e fiquei cheia de dívida. Do nada eu só encontro parceiros ou parceiras que levam tudo o que eu ganho. Porque o que está no inconsciente precisa vir para a consciência. Porque senão a gente fica dizendo, ah, isso era o meu destino. Ou então a gente diz, ah, era a vontade de Deus mesmo. É a vontade de Deus que eu não aceitasse aquele trabalho. É a vontade de Deus mesmo. Ou então, se você tem um sonho de empreender, por exemplo, você só vai ver obstáculos. Você só vai encontrar na sua frente situações que confirmem os seus medos. É assim que funciona. E é aí que a constelação familiar faz toda a diferença. Porque você, quando traz a sua queixa para um campo, a gente entende quem é que você está honrando. Qual é a pessoa do seu sistema familiar que você está excluindo? Quem é que você está criticando, julgando? Toda vez que nós criticamos, que nós julgamos papai e mamãe, nós estamos quebrando a lei da hierarquia e nós estamos quebrando a lei do pertencimento. Existem vários tipos de exclusão. Existe a exclusão onde a pessoa diz assim, não quero lhe ver mais. É exclusão clara e declarada. E existem exclusões que são disfarçadas e existem exclusões que são sutis, como a crítica. Então, por que é que a criança nasce aqui, a criancinha, né? Ela percebe uma questão
em mamãe ou em papai, ou entre os dois, ela percebe a questão e ela vem para cá. E essa criança cresce, vira um adulto. Por que que ela permanece aqui? Ela permanece aqui fora do lugar dela de força, porque na verdade ela está julgando e ela está criticando pai e mãe. Em outras palavras, com a atitude dela aqui, entre eles, ela está dizendo: vocês não sabem resolver esse problema. Eu sei. E isso é uma crítica, isso é um julgamento que um filho faz ao seu pai ou à sua mãe. Quando nós julgamos, quando nós criticamos, nós excluímos. Quando nós sentimos pena, tadinha da minha mãe, tadinha do meu pai, minha mãe sofreu tanto. E aí você vai para o lugar dela e você acha que você resolve o problema dela melhor do que ela, e você não respeita a vontade dela, você saiu do seu lugar de filho ou de filha. Você se tornou mãe da sua mãe. E a pena é uma forma de criticar. Porque se você diz tadinha, lá no fundo você está dizendo: se fosse eu resolveria melhor. Eu saberia mais do que ela. Só que isso é impossível de saber, porque você nasceu agora. Você é pequena. Ela é grande. Ela que sabe aquela história. Cada pessoa sabe o sapato que está calçando. E cada pessoa traz sua própria bagagem emocional. E cada pessoa nasce com o seu destino. Nós não devemos julgar. Toda vez que eu julgo, eu excluo. Então, a maioria da causa de problemas financeiros na nossa vida está diretamente ligado à crítica à mamãe e a papai. Qual é o primeiro lugar que nós ocupamos quando somos fecundados? O lugar de filhos. Porque estamos na barriga da nossa mãe. Estamos no ventre da nossa mãe. Então, nosso primeiro lugar que ocupamos quando chegamos à vida é o lugar de filho. A nossa mãe, ela tem um simbolismo espiritual. Ela simboliza a vida. Ela simboliza a vida, ela simboliza os nossos relacionamentos. A nutrição. A mãe representa a vida e o pai representa o mundo. Então, mesmo que você não tenha conhecido seus pais, você chegou à existência. E como é que nós podemos retribuir a vida? Como é que nós podemos pagar esse presente que recebemos deles? Eles dois disseram sim à vida, principalmente a nossa mãe. Eles poderiam ter dito não, mas eles escolheram dizer sim. E por esse motivo devemos ser gratos à nossa vida que chegou através deles. E aí, para nos curarmos, nos repararmos, começarmos a reparar nossos sentimentos, qual é o movimento? É parar de criticar, é suspender todo o julgamento e apenas agradecer pela vida. E aí nós precisamos fazer uma separação, porque eu imagino que você esteja assistindo e pensando assim: poxa, mas você fala isso porque você não conheceu a minha mãe. Você fala isso porque você não conheceu a minha história. Você não sabe o que o meu pai fez comigo. Só que aí a gente precisa separar a pessoa, o pai e a mãe. Precisa separar a pessoa, o ser humano, da missão que eles receberam. A missão que eles receberam, que foi trazer você à vida, eles disseram sim para essa missão. E quanto ao comportamento deles e as atitudes deles de humanos, eles vão responder. Não cabe a nós julgar, cabe a nós agradecer a vida que veio por eles e chegou a nós.
Então, uma das maiores causas de falência, de falta de prosperidade, de falta de abundância é quando eu estou julgando papai ou mamãe ou os dois. Toda vez que existe um bloqueio, uma área da nossa vida que está estagnada, apesar de todo o nosso esforço, como por exemplo a área financeira, profissional, a renda não está chegando, a gente não está conseguindo gerar renda por um tempo assim prolongado. Toda vez que isso acontece, ou seja qual for o seu desconforto, seja qual for a área, mas aqui especificamente falando sobre a área financeira, toda vez que houver uma estagnação, significa que quem está no comando da sua vida não é o seu eu adulto, é a criança interior ferida que está no comando da sua vida. Esta criança precisa ser vista. Precisamos entender onde essa criança está. Aqui no inconsciente. Isso só aparece somente na constelação. Uma vez que essa criança interior ferida sua volta para o lugar dela correto, lugar de força, lugar de filho, a partir daí a vida vai avançando. A partir do momento que você vai entendendo as leis do amor e praticando a gratidão no lugar da mágoa, trocando a mágoa por gratidão, a sua vida começa a avançar. E a gente chama a constelação também de uma cirurgia anímica. O que é isso, Ru? É uma cirurgia na alma da família. Uma cirurgia na alma familiar, porque as pessoas que estão no lugar errado, no lugar que não é o lugar delas, elas vêm para o seu lugar correto. E o sistema familiar, ele é alcançado e ele é reparado. Excluídos são incluídos e a localização no inconsciente é corrigida. Dessa forma, aí sim, aí quando estamos no nosso lugar de força, que é um exercício depois da constelação, é um exercício diário mental de me lembrar, de honrar as pessoas que estavam excluídas, de agradecer aos meus pais, agradecer aos meus antepassados, é um exercício diário. Se chama tomar papai e mamãe, ou seja, receber a força deles, a força que eu recebi no nascimento, a força da vida. Isso significa tomar papai e mamãe. Recebo duas perguntas recorrentes. A primeira é: posso constelar por outra pessoa? Por exemplo, posso constelar pelo meu marido? Posso constelar pelo meu filho? Posso constelar por minha mãe? E a resposta é não. A pessoa que está sentindo a dor, a pessoa que está sentindo o incômodo, a pessoa que está sofrendo é que deve ser a pessoa que vai buscar ajuda. E seria uma certa arrogância nós acharmos que podemos entender das dores da nossa irmã ou da nossa mãe melhor do que elas, ou do nosso pai melhor do que ele. Então, não podemos constelar por outra pessoa. A outra pergunta é: e crianças? Pode constelar crianças? Bom, eu uso a ferramenta muito eficaz chamada análise de desenho. A análise de desenho, ela também é usada pela psicologia. Porém, essa análise de desenho com a qual eu trabalho, ela é uma análise à luz da visão sistêmica. É uma análise sistêmica do inconsciente do seu filho, da sua filha. É uma ferramenta, assim, pela qual eu sou apaixonada. Porque no simples desenho, coisas muito sérias são reveladas.
Essa ferramenta da análise de desenho, ela é usada também para adultos. Eu gosto muito de começar um trabalho terapêutico através da análise de desenho. É uma forma de acessarmos o inconsciente. Porque da mesma maneira que no campo, cada lugar e cada direção tem um simbolismo e um significado, no papel, cada posicionamento, cada parte do corpo, cada elemento tem um significado também. Então, é uma ferramenta muito boa, muito rica para iniciarmos uma investigação do que está acontecendo no inconsciente da criança ou do adulto. Como é que a constelação familiar pode me ajudar em uma situação de escassez financeira? A constelação, ela mostra o local que estamos ocupando no nosso inconsciente. A constelação, ela mostra o que é que está por trás da sua dor. A constelação mostra aonde é que estamos quebrando uma ou todas as leis do amor. Depois de vermos, entendermos, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e depois de eu deixar as bagagens que eu trouxe lá de trás dos antepassados, eu estarei livre para seguir somente com a minha bagagem, seguir para a vida e avançar para a vida como um adulto, assumindo as escolhas e as consequências do meu eu adulto.